uma revelação que Deus me deu de terça para quarta. Um dia normal, como qualquer outro, fui dormir e eu lembro que eu fico até nervosa porque eu fiquei muito preocupada, né? O Patrick sabe. Quando eu acordei, antes de acordar de madrugada, eu comecei a ver o povo de Deus assim. Só que por trás de tudo isso tinha muita coisa escura. E eu via os olhos de demônios, de diferentes demônios, diferentes espécies. E eu depois, conversando com o Patrick, refletindo sobre o sonho, eu pedi revelação de Deus e o significado disso. E eu comecei a entender que eram coisas ocultas no meio de nós. Porque se a gente disser que a gente não tem alguma coisa em nós que a gente precisa consertar, a gente vai estar mentindo. Amém. Se a gente não disser que a gente tem alguma coisa oculta em nós, a gente vai estar mentindo. E mentira não é de Deus. Se a gente disser que a gente não sente inveja de um irmão, a gente vai estar mentindo. Se a gente não disser que a gente sente ciúme do marido, do amigo, a gente vai estar mentindo. Eu não estou mentindo, eu não tenho. Então, a gente sente uma coisa natural do irmão. É natural de nós. São coisas ocultas. Mas eu pensei, mas o que isso tem a ver? Depois eu refletindo sobre o sonho. Só que eu me assustei com tudo aquilo que eu estava vendo nesse sonho. Eu me assustei porque eu me acordei de madrugada, porque eu via os demônios assim. Aí eu lembro que a pastora disse assim: pede que Deus vai te dar olhos e ouvidos espirituais. Eu digo, se esses olhos aí eu não tô querendo. Porque aí tu vê mesmo uma coisa acontecer. Discernimento. Discernimento, né? A gente pede, Deus dá. Escute bem o que você tá pedindo para Deus aí. Amém? Amém. E então eu me acordei, assustada. E fui pro banheiro. Quando eu voltei com aquela sensação estranha assim. E aí eu deitei e eu disse: Senhor, repreende toda ação do maligno, sabe? Se for algum tormento, alguma coisa que estiver oculto em mim, por favor me mostre, porque eu preciso me consertar contigo para ontem. E dormi, voltei a dormir. Mas o sonho continuou de outra forma. Quando eu segui no sonho, eu estava caminhando por uma rua e quando veio eu entrei num lugar que era aberto, mas eu entrei nesse lugar, era aberto, e eu vi todos os mendigos de rua que um dia a gente ajudou, ajoelhados, orando. Só que quando eu entrei neste lugar, nenhum mendigo levantou a cabeça, a não ser o Mateus. E o Mateus me olhou, para quem não sabe, o Mateus é o menino que a gente ajudou aqui, tá? E o Mateus me olhou com um olhar muito acusador. E disse para mim assim: tu viu o que está acontecendo? Para vocês foi muito cômodo fazer uma vez, mas agora foi tarde, vocês não nos ajudaram. Olha o que está acontecendo. E eu fiquei olhando na minha volta e eu só via clarão no céu. Só clarão e clarão no céu. E eu disse: mas o que está acontecendo? E fui correndo embora, porque eu queria saber de respostas, o que estava acontecendo. E ele vinha atrás de mim, insistindo, insistindo, insistindo. Eu comecei a ficar com medo dele. E eu disse: mas Deus, eu não quero saber, eu não quero falar. E fui embora. E de repente eu entro num outro lugar onde está acontecendo um evento, estão tirando fotos e fotos de uma pessoa, de duas pessoas, uma mulher com cabelo comprido e de um homem, onde tinha uma estátua de ouro. E as pessoas falavam dele, comentavam dele, né? E depois disso eu saí daquela... O que está acontecendo? Eu estou ficando perdida. Quando eu saí desse evento, eu entrei na casa de uma amiga, que eu me dou com ela hoje tudo, ela também é evangélica, a mãe, a filha ainda não. E entrei nessa casa. Quando eu entrei nessa casa, eu estava trocando a Manu, que é irmã dessa minha amiga, mas que hoje já é grande, ela era pequena. E eu trocando ela assim, eu escuto grito e uns barulhos, como se fosse porta abrindo com chute, sabe? E eu me assustei, eu fui espiar, era um monte de homem entrando fardado com arma. E eu me escondi atrás do sofá, apavorada, e as gurias deram um pulo da cama, elas estavam deitadas, elas estavam apavoradas, e elas gritavam, e ele disse assim: acabou, nós vamos pegar vocês. E eu já estava aqueles gritos, e eu sei que eu entrava pra dentro, tentava entrar pra dentro de um guarda-roupa pra me esconder. E quando eu saí, quando eu vi que não tinha mais movimento, eu saí, encontrei algum conhecido. Quando eu saí de dentro dessa casa, essa casa era a igreja. E eu saí em direção à minha casa, aqui, pela Rodrigues Alves. E eu passo na frente de uma igreja, irmãos. E quando eu olho para o lado, tinha uma igreja. Dentro dessa igreja tinha roupas no chão e pessoas chorando. E isso me assustou. Porque na hora eu pensei assim: foi um arrebatamento. E eu não fui.
E aí eu me acordei, né, Patrick? Eu me acordei assim, e eu sonhei com arrebatamento, eu sonhei com a perseguição da igreja. Porque que eram esses caras entrando dentro da igreja e querendo levar as pessoas? Eram as pessoas que já eram comandadas pelo anticristo. Quem era esse cara que todos tiravam foto, que todos adoravam? Já era o anticristo. Porque quando isso aconteceu, antes disso, o que tinha acontecido? O que Mateus veio me cobrar? O arrebatamento que estava acontecendo. Eu fiquei muito preocupada. Fiquei muito, muito preocupada. E eu acordei e disse, Patrick, eu vou te contar porque eu sei que eu vou esquecer. E isso me deixou de um jeito assim, irmãos, que eu comecei a me perguntar assim, como é que está a minha relação com Deus, com os meus irmãos em Cristo? Como é que eu tenho perdido meu tempo? Eu tenho ido para a igreja de que forma? Eu tenho pensado, tratado a história que está na Bíblia de que forma? Eu trato meus irmãos como meus irmãos em Cristo? Eu trato como eles não, meus irmãos em Cristo. Eu tenho que me preocupar em vigiar pelos meus irmãos. Eu tenho que me preocupar sim. Antes eu não entendi a preocupação em excesso da pastora, hoje eu entendo. E eu fico me preocupando assim, o que mais me preocupa é saber que as pessoas vêm à igreja só para ocupar mais um lugar no banco. Ah, José, agora o que tu quer que eu faça? Que eu saia evangelizando? Sim, saia evangelizando, porque a volta está próxima de Jesus. Sabe? E quando eu sonhei isso, eu fiquei muito preocupada. Disse, meu Deus, que futilidade muitas vezes a gente vive, pensando em coisas tão supérfluas na vida, quanto a alma de um irmão que está do nosso lado, que pode estar se perdendo. Mesquinharias, coisas, bobagens. Muitas vezes a gente deixa de louvar a Deus, porque a gente está incomodado com alguma coisa, a gente deixa de falar da palavra de Deus para alguém, porque a gente não sabe. A Camila hoje veio dizer para mim, estou apavorada, vou levar a palavra introdutória. Eu digo, vai menina, a palavra diz. A palavra de Deus diz que vai, que Ele é que vai te usar. Glória a Deus. Quando tu te sentir inseguro, melhor ainda. Ah, não tenho domínio da palavra, melhor ainda. Sabe por quê? Porque não é tu, é o Espírito Santo que vai fazer. Quando tu estiver cheio de si, diz assim, não, eu vou lá porque eu vou dar a palavra, eu vou lá levar uma palavra edificada naquela igreja. É aí a minha preocupação. Porque aí tu está cheio de si, cheio de eu sei da palavra, mas e aí da unção do Espírito Santo? Amém. Quando eu fiquei no banco na igreja, irmãos, a minha preocupação não era se eu estava em cima do altar louvando a Deus. Para a gente louvar a Deus, a gente não precisa estar aqui, ó. Para a gente evangelizar, a gente não precisa estar aqui dentro. Amém. Eu louvava em casa para Deus, porque eu não precisava do altar para me engrandecer. Glória a Deus. Eu precisava me engrandecer na presença do Senhor. Era isso que me preocupava. Não me preocupava evangelizar alguém na frente da pastora para que ela me dissesse, ela é uma bênção. Não. Amém. Porque o que a gente faz com uma mão, a gente pode esconder com a outra, para honra e glória do Senhor. Glória a Glória a Deus. Tudo que a gente fizer, sabe, faz com amor, com carinho. Sabe, tem alguma coisa em oculto em ti? Ora, pede para Deus, o final dos tempos está aí. Aleluia. Glória a Sabe, Deus. irmãos, esse sonho me deu uma sacudida. E eu pensei, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por favor, o que há em oculto em mim que não te agrada? Que sentimento de Satanás ainda há em mim que o mundo tenta colocar no meu coração que não te agrada? É inveja? É ciúme do meu próximo? É o que é ira? É o que é, Senhor? Me mostra, porque eu preciso me consertar. Senhor Jesus vai voltar e eu preciso estar apta a ser digna do reino dos céus. Porque eu me fiz uma pergunta, irmãos. Se a trombeta nessa hora soar, eu sou digna para isso? E eu sou sincera ao dizer que eu não me acho digna. Porque tem muitos mais rodando quilômetros rodados na nossa frente, buscando, tendo sacrifício. E a gente, isso aqui que a gente faz para Deus, a gente acha que é digno de estar no reino dos céus. É verdade. A gente não faz nada pela glória de Deus, mas a gente aponta aquele que faz. Amém. A gente aponta 1000 pessoas que está errado, tem os seus defeitos, não importa, mas está buscando a santidade, está buscando a presença de Deus. E o mais importante, está indo e pregando o Evangelho. Amém. Sabe? É muito fácil a gente apontar para as pessoas e dizer que elas estão fazendo errado, que elas estão fazendo assim, que elas estão fazendo assado. Mas elas estão tentando. Elas estão ali, ó, na brecha. Elas estão ali tentando ser moldadas. Tentando. Eu não quero, irmãos. Eu não quero que um dia eu esteja prestando contas com Deus e Ele diga para mim, como no último jejum que eu fiz, a palavra foi assim: quem eu falasse do Senhor, as minhas mãos estavam ali lavadas daquele sangue. Quem eu não falasse,
eu seria muito, muito cobrada sobre isso. Ezequiel 2. Isso mesmo, Ezequiel 2,16. Então, irmãos, isso veio de encontro a mim. Eu amo, a palavra diz, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é só por escrito ou isso é na prática? Porque isso é muito fácil dizer que eu amo vocês. Mas é difícil eu demonstrar. Sabe por quê? Porque os sentimentos ocultos que estão em nós não nos permitem ser de igual para igual. Não nos permitem. A gente vê o ser da pessoa por fora. A gente não vê por dentro. A gente se preocupa no que ela pode te oferecer. E não em financeiro, em amizade, o que é. E aquele carinho de dentro. O amor de irmão em Cristo, aquela preocupação de verdade, sem competições, sem rancor, sem nada, aquele amor de irmão, porque amai a Deus sobre todas as coisas. A gente ama a Deus sobre todas as coisas. Um dia eu perguntei isso aqui na igreja, e só quem está aqui vê as pessoas, as caras e bocas que elas fazem. Umas fizeram assim, outras fizeram assim, outras fizeram assim. E eu perguntei, e vocês amam uns aos outros? Eu vi gente fazer assim, ó. Tipo, presta atenção, sabe? Vamos se autoavaliar. O fim dos tempos está aí. A gente não tem tempo para pirraça, não tem tempo para rancor, não tem tempo para, não vou louvar porque eu não estou bem. Louva porque é obrigação. Louva, ama a Deus, porque isso é mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, eu só comuniquei isso à igreja, senti no coração, Patrick, não, tu vai falar, porque eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo, que nem a gente diz, o profeta na sua casa não tem honra. Mas honra, irmãos, o profeta que está dentro da casa de Deus, honra quem está se entregando, quem está buscando a presença de Deus. A vinda de Jesus está aí, a gente precisa honrar mais esse sacrifício, a gente precisa realmente fazer de coração as coisas para Deus. Porque eu vejo muitas vezes a gente está no culto, a palavra é tão importante, vai de encontro a tantas pessoas. Não que eu esteja cuidando da vida dos irmãos, não. Mas a palavra vai de encontro, é nossa preocupação como irmão. Vai de encontro a tantas pessoas, e as pessoas chupando bala, estão conversando, estão fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção na palavra. A palavra de Deus é séria. Ela está vindo de uma tal forma que a gente precisa prestar muita atenção. O pastor Jair falou no último culto sobre compromisso, sobre como é que está, né, o nosso evangelizar. Não deixe de louvar porque alguma coisa está te incomodando. Não deixe de evangelizar porque tu acha que não vai saber fazer. Eu acho que quando a gente quer ser instrumento de Deus, não importa. Eu sou exemplo disso. Eu quis ser instrumento de Deus. Eu não podia estar aqui, mas eu estava na minha casa de joelho dobrado e louvando a Deus sem ninguém me ver. Eu não preciso de honra e nem glória. Eu não preciso que ninguém me diga que eu cante ou não cante bem. Eu preciso que, quando eu louvar, a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso, quando eu falar, eu ser canal de bênção para evangelizar uma pessoa, para tocar no coração dela e fazer ela se render a Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. O que mais me doeu foi passar na frente daquela igreja no sonho e ver aquelas roupas no chão e aquelas pessoas chorando. Foi quando eu me acordei, antes de me acordar, que eu pensei, eu não fui. Isso aqui de pecado não entra no céu. Somos falhos, somos pecadores, mas vamos buscar vigiar e orar, para que a gente seja 5 virgens prudentes. Aleluia, Deus. Que estivéssemos esperando ali, afinco. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém.